Quem não quer sou eu. Olá, sejam bem-vindos à Lojinha de TDA. Aqui você tem o que você precisa, o que você quer e talvez o que você não deva fazer. Aqui você tem chá com gotinha de limão, uma Coca-Cola e às vezes um iPhone. No vídeo de hoje, só sobre o que iremos falar, Douglas. Vamos falar sobre uma stalker que te stalkeia até você ficar stalkeado demais. E só que na verdade não é nada disso. A gente vai falar sobre a série Bebê Rena. Crianças, não assistem. Não, na moral, todo mundo tem que assistir. A gente tem que parar com esse puritanismo, sabe por quê? Porque são esses exemplos que servem como alicerce para uma sociedade melhor. Porque se coisas fossem pontuadas para as pessoas, elas aprendessem o que é errado, a gente teria limite. E assim, são as pequenas coisas que provam como as pessoas e a sociedade ela não sabe lidar com o limite. Seu poder termina quando começa o poder do outro. E a sociedade não aprendeu isso. Começa por aí. Segundo, quando a pessoa vai passar, você quer um exemplo básico. Você que anda de transporte público de metrô, vamos botar lá, metrô, trem, existem as catracas que você passa. Quantas pessoas têm o mínimo de respeito pela próxima pessoa quando elas rodam a roleta, elas têm um trabalho de segurar a roleta devagar pra rodar, em vez de dar uma porrada na roleta pra próxima pessoa que tá atrás tomar uma porrada na perna. Isso é uma coisa simples, desse tamanho. Você passando a roleta, você roda a roleta, certo? Não é isso que você faz quando você passa na roleta do metrô, do trem? Aí a pessoa que tá atrás de você, ela tem por tendência estar atrás de você passar. Se você der uma porrada com toda a força na roleta, o que vai acontecer com a pessoa que tá atrás? Vai bater na perna dela. As pessoas nem isso, esse tipo de uma coisa tão simples. É tão simples, mas as pessoas não conseguem fazer isso. Então a sociedade é o problema. E essa série é ótima, porque ela mostra as mazelas da sociedade, onde as pessoas não entendem onde começa e onde termina o poder dela. E a ser invasivo. E o problema maior também é que as pessoas também não sabem nem lidar com as outras pessoas. Então essa série traz muito sobre isso. Vai lá, pode começar a falar sobre a série. Cara, eu não sei o que falar dessa série, cara. Eu não sei o que falar porque eu falei assim, já comecei falando, pô, crianças não assistam, porque os temas são muito pesados. Só que achei engraçado que a gente viajou na mesma frequência, porque realmente ela é aquela série que ela vai falar de um assunto muito pesado, uma coisa que pode ter acontecido com uma pessoa, não, mas ela vai remeter a gente a outras coisas muito diferentes. Eu tava pensando nisso antes da gente começar a gravar, eu pensei, caraca, isso me faz pensar numa coisa que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso, como você falou agora, da catraca, que é uma coisa que eu mesmo não me observo. Às vezes eu saio andando, eu não sei o que aconteceu com a pessoa que tá atrás de mim, se é uma senhora, se é alguém que, sei lá, vai perder a propriedade de ter filhos por causa da minha rodada de catraca super, ultra, mega abusiva, tipo, sai andando assim, sabe, querendo só saber do meu, assim, né? E aí, tipo, você pensou na mesma coisa que eu pensei, eu tava pensando numa outra parada, que é tipo, como você come, o quanto de açúcar você consome. Eu falei, cara, como que isso tem a ver com a série? E pior de tudo é que no final das contas, tem. Porque, além de se tratar do respeito que você pode ter pela outra pessoa, se trata do respeito que você tem por si. E, caraca, é difícil, porque teria que voltar pro começo, tipo, no começo da série, a gente não sabe que a gente vai falar disso quando a gente tá entrando. Você, assim, vamos pensar assim, por que você começou a assistir essa série? Vamos lá, a proposta da série basicamente é trazer uma mulher que tem uma vida solitária e um homem que ele tenta ser um comediante, um stand-upper, eu acho que essa palavra não existe, mas talvez eu tenha inventado, e ele começa a trabalhar num pub. Eles têm um encontro ao acaso e esse cara vê naquela mulher uma pessoa digna de pena. E ele oferece uma das coisas que as pessoas... Oferecer a sua dose de pena para as pessoas é um negócio muito complexo. Porque tem um peso. Porque você coloca aquela pessoa como se ela tivesse... Você imagina que existe uma hierarquia, uma ordem das coisas. E você pega essa pessoa que tá aqui como uma pessoa comum e você coloca ela aqui embaixo porque você vê ela pior. E aí você transformar esse sentimento de pena é algo que, caraca, maluco, ele é muito destrutivo. E eu acho que essa série, ela começa assim, um encontro casual que é baseado numa relação não recíproca, que ela se apaixona pelo cara
e eles começam a criar um vínculo de formas diferentes, né? De um lado a gente tem o amor e um pouco de incredulidade, e do outro lado a gente tem uma pessoa querendo só ser legal. É o cara que levanta do banco do ônibus, do metrô, do trem, com uma idosa sentar. É o cara que tem o cuidado de passar com a bolsa na mão, tentando desviar das pessoas para não atrapalhar as outras pessoas. Só que no final das contas, o cara certinho do mundo, ele erra, porque ele oferece algo e ele não percebe os sinais. Só que as coisas vão se desenvolvendo de uma forma um pouco mais irracional. E aí, assim, falando sobre a Bebê Rena, né, que é a Marta. Esse filme, ele é baseado numa história real, com alguns percalços de caminho, com alguns floreamentos de história, que eu acredito com certeza que essa história ela não é 100% verídica. Eu acredito que ela tenha coisas que tornaram ela muito mais televisiva, muito mais chamativa para as pessoas se prenderem. Ela passou um tempo muito grande no Netflix. Ah, tá, pra você que a gente tá falando há 5 minutos. Você que não sabe, Bebê Rena tá disponível no Netflix, é uma série que foi lançada no ano de 2024, e assim, ela é escrita e atuada pelo próprio personagem principal. O nosso personagem principal é o cara da história. Foi ele que escreveu, foi ele que vivenciou aquilo tudo. Só que assim, aí você vai falar, beleza, é um stalker. Cara, tem um caso muito notório agora, né, de uma médica, eu não lembro agora se é em Brasília, que ela tá há 4 anos passando por isso. Então assim, aí a gente acha que é besteira isso, não tem nada demais. Essa série não é verídica. Cara, o que mais tem na vida são pessoas que fazem isso. São as pessoas. E aí entra um ponto crucial da nossa conversa. Eu vou falar isso e depois você fala o que você quiser. Mas eu acho que, assim, tudo bem que na história da série a gente não tem até um pouco devassada a vida do cara na internet. Mas hoje em dia as pessoas gostam muito de notoriedade, gostam muito de expor a sua vida. Porque a internet vende uma coisa de quando você é realista ou quando você mostra a sua verdade, outras pessoas vão comprar a sua história e vão se interessar. E aí esse é o problema, a partir do momento onde você publica todas as fotos que você tira, você marca lugares que você está. Isso é um erro crasso que bota você numa situação muito perigosa. Por exemplo, eu tirar uma foto em um lugar e fazer a minha marcação. Quem garante que tem alguém vendo? Quem garante que alguém pode estar me seguindo? Quem garante que coisas podem acontecer? Entendeu? Da mesma forma, e aí esse vídeo é pra falar sobre a série? Mas é pra falar mais sobre a sociedade. Cara, o que você vê mais na internet são perfis, por exemplo, no TikTok, cheios de mães que expõem as filhas na internet porque estão mostrando a vida da menina. Não, você não tá expondo a vida da menina dessa forma que você acha, que é expondo da maneira legal que as pessoas vão ver. Não, você tá num mundo onde as pessoas são sujas, onde as pessoas procuram coisas que são indevidas ou que as pessoas vislumbram coisas que não existem. Então, a partir do momento que você pega a sua filha e você expõe a vida dela com 12, 13, 14, 15 anos, que seja, com 16, 17, você pode saber que vai ter gente que vai olhar, legal, eu gosto do mesmo livro que ela tá lendo. Só que pode ter um pervertido que tá olhando e vendo a sua filha como uma mulher que ele gostaria de estar se relacionando. Então a internet tem tudo disso. Essa série ela fala sobre isso, mas ela cutuca isso. Ela cutuca essa ferida da sociedade quando você se expõe. Tanto que, na própria história, a Marta começa a descobrir coisas sobre a vida do personagem principal a partir do Facebook dele. E ele publica a ex-namorada, os encontros, não sei o que. Cara, e assim, essa série, ela precisa ser discutida. Eu não sei porque eu comecei. Eu acho que eu comecei a ver essa série porque eu tava num momento do meu dia ou da minha vida que eu falei assim: a partir de agora, quando chegar uma coisa em primeiro lugar na Netflix, eu não quero saber, eu vou ver. E aí eu vi aquilo e falei assim, cara, baseado numa história real. Eu falei, caraca, que loucura! Baseado numa história real, mas tá com a fotografia, tem toda uma aparência, né, que é meio sensacionalista, assim, toda uma aparência de ser uma coisa nova, escovada, para um produto, né, desse que a gente tem visto ultimamente, né, fora do meio do mais estadunidense, assim, tipo, uma coisa britânica ou então de outro lugar. E aí vou ver, mais uma Casa de Papel na minha vida, né, mais um desses. Não, eu tô, assim, claro, é indústria a minha comparação, mas fui ver. Aí quando você começa a assistir o negócio, você vai vendo que o problema da menina stalkear ele, tipo, pra mim, ele ficou, pra mim, eu tava ali com o personagem e isso foi ficando em segundo plano pra mim, tá ligado? Ela ser stalker é uma consequência
da personalidade estupidamente autodestrutiva que esse personagem tem. E ele vai se explorando e mostrando essas feridas. Ele é uma ferida aberta pra gente ver e a gente fica assim, caraca, cara, como que isso acontece com você? E eu já vi isso acontecer, eu já falei pra você sobre isso, que eu detesto aquele personagem do 2 Homens e Meio, o Alan. Eu detesto o outro também, o Charlie. Eu detesto eles porque eu acho que uma pessoa não pode ser tão cretina assim se dá tão bem, e a outra não pode ser tão parasita assim se dá tão bem. E aqui, tipo, tem uma série que o cara consegue ser meio que parece que ele tem parte dos dois, só que ele tá se dando tão mal, tá ligado? Tipo, ele vai sendo enterrado e você vai vendo aquele sofrimento físico, psicológico dele, e ele vai meio que se levando aquilo sempre. Tipo, ele não é stalkeado por ela só porque ela é uma menina que tinha um problema e ele foi fazer uma gentileza. Ele tem um problema muito sério. A primeira vez que alguém segue alguém na série, é ele que segue ela. Ele tá curioso com ela e ele vai atrás dela numa noite pra ver onde ela mora, se o que ela falava era verdade. Então, fica devolvendo aquilo. Eu começo a série com ele, tipo, cara, eu te entendo, cara, você tá tentando fazer uma gentileza. E depois eu começo a ficar contra ele, com raiva dele, falando, cara, por que você fez isso? Por que você é tão passivo? Por que você deixa essa mulher fazer isso? Ou as pessoas fazerem... Porque tem outras coisas na série também que acontecem, que você fala, por que você deixou? E, tipo, isso pode ser uma comparação muito extrema de pequenos momentos em que a gente deixa de fazerem coisas com a gente. Porque na série vai ter coisa de violência, vai falar de sexualidade e vai falar de violência sexual. E é isso. E é por isso que eu falo assim, não gostaria que você, se você for uma criança, um jovem, você não deveria assistir isso. Porém, todo mundo, eu acho que é uma conversa muito franca sobre uma coisa muito agressiva e que a gente precisa conversar. E ela conversa com violência e com verdade. E você fica assim, caraca, eu tô chocado. Ao mesmo tempo, a cinematografia da série, ela ajuda, ela te prende, você tem um deleite visual, mas ao mesmo tempo você tá assim, caraca, isso é horrível. Eu vou ver o próximo episódio pra ver se as coisas melhoram. E as coisas pioram. E você fica, meu Deus, eu não tô mais aguentando, mas eu preciso saber onde isso vai dar. E no final, ele não te entrega cada coisinha tem o seu desfecho, sim. Mas ele não vai te dar uma solução pra situação. Tipo, olha só, você vai ter que ser assim a partir de agora, Douglas, que você viu essa série. Outras séries já fizeram isso, de te dar uma... Tipo, olha, um filme, uma série que você fala, poxa, extraordinário, né? Toda a história tem um outro lado, vamos dizer assim. Ele te dá uma pequena solução. E aqui não, aqui você só fica assim, caraca. E você pensa, poxa, eu acho que eu tenho que prestar mais atenção nas pessoas e em mim. E ter responsabilidade quando estiver tratando as pessoas. Porque você não deve parar, né? Eu acho que a gente tem alguns podcasts falando sobre isso. Você não vai parar de fazer uma gentileza para uma pessoa se você acha que ela precisa de uma consolação. Mas não é por pena, sabe? É compaixão. Outro ser humano igual a você. Aí você vai fazer aquilo porque você gostaria que alguém fizesse por você. E aí, você vai ter que encontrar equilíbrio. Você não pode explorar e perceber aquela dependência daquele ser humano por você e ficar entregando mais pra ela, entendeu? Pra ser ovacionado por causa de uma coisa que você precisa, entendeu? Então, assim, ela é uma stalker, caraca, é horrível, nossa, mas a doença desse cara é muito, muito mais violenta do que a Marta, sabe? É muito mais violenta. Eu não sei como tem uma pessoa que se ofendeu porque tava falando, porque eu achei que a série tava falando tão mais do bebê Rena, do não esqueci o nome do personagem. É Donnie o nome dele? Donnie. Ela tá falando tão mais do Donnie e dos problemas do Donnie. E a Marta, pra mim, ela é muito uma das consequências dos problemas dele, sabe? É claro que ela é violenta, é claro que ela é essa atriz. Meu Deus do céu. Pessoal, aliás, todos os atores da série, todos os atores da série, até o policial que não quer prestar atenção nele, todos eles são muito bons. Mas mesmo assim, tipo, eu vi ali, pra mim, eu fiquei mais incomodado, porque eu fiquei assim, caraca, quantas vezes eu não sou o Donnie, tá ligado? Quantas vezes eu não me coloco numa situação muito ruim, porque eu acho que eu mereço ser punido pelo universo, porque eu não fui suficiente em algum momento, e eu nem sei se é isso que ele quer dizer. E é mais incrível por quê? Porque volta pro que você falou no começo, que o ator é o cara que criou a coisa, e isso aconteceu com ele. Aí tu fica, meu Deus, que loucura, gente. Que loucura doida. Cara, não sei, muita loucura. Cara, então, beleza. A gente já deu mais ou menos o plot da série, que fala sobre essa questão do Stalker.
que fala sobre essa questão da relação entre a Marta e o Donnie. O Donnie tem um problema em relação ao seu ego e também em relação às atitudes que ele toma. Ele é um cara muito passivo. Esse ideal que ele criou na cabeça dele de ser um comediante e viver disso, em alguns momentos ele lembra muito Coringa, do Joaquin Phoenix. Não pela parada de ser sádico nem nada não, mas pelo jeito de tentar fazer piada e tentar achar um contexto você falou, né? A série, ela apresenta essa questão do abuso sexual, né? Que ele sofre, mesmo sendo um homem adulto, ele acaba sofrendo um abuso porque ele começa... Aí é o negócio de onde você se perde na sua estrada. É o momento onde você acha que não tem nada pô, de boa, você que quiser assistir ou você que assistiu a série, você percebe que os pais dele têm uma relação muito grande de alicerce e você percebe o principal. Às vezes a gente tá no mesmo lugar que as pessoas durante muito tempo, mas a gente não percebe o que as pessoas passaram. A gente não percebe quem tá em volta da gente. A gente é tão alienado nas nossas vidas que a gente vive só aquilo dali. É só aquilo ali. A minha vida é ruim. A gente descobre que tem um plot além do próprio Donnie. O pai dele também foi abusado. Então, assim, pra você ver, o cara tinha uma vivência e o pai dele viveu como aquele cara sisudo que tudo falava não, que não. O Donnie, no decorrer desse tempo, né, depois de sofrer o abuso, ele acaba se tendo dificuldade, né, pra se relacionar com mulheres e ele acaba tendo até um relacionamento com uma mulher trans. Que eu acho que essa série tem uma parada muito boa, porque ela não tem pudor em trazer coisas. E assim, não é. A série não está levantando bandeira. Por mais que, cara, pode ter qualquer pessoa que seja idiota a ponto de achar que por trazer uma mulher trans, um relacionamento, que a pessoa tá levantando bandeira. Não tá levantando bandeira. A série tá falando sobre a sociedade, sobre a realidade das pessoas. A série fala sobre trabalhar num pub com um bando de cara que é idiota, que faz piada, que não tem preocupação nenhuma de respeitar as pessoas. Isso acontece. A série traz um cara que não sabe o que ele quer da vida. Isso acontece. A série apresenta pra gente famílias que foram destruídas por coisas do passado, que não foram corrigidas. As pessoas carregam os fardos de lá de trás e ninguém foi lá e vamos resolver todos os problemas. Não! Sabe quando o pai dele resolveu os problemas dele? Quando ele escutou da voz do filho dele que ele passou pela mesma coisa. Porque ele pôde olhar alguém semelhante, ele pôde perceber em alguém que dava pra continuar. O cara deve ter carregado no fardo enorme. Então assim, a série fala sobre... Não, a série fala sobre socialização. Entendeu? Você viver em sociedade com outras pessoas e aprender com isso. E às vezes, a gente se esconder e carregar um fardo maior do que a gente pode carregar é pior pra gente. Às vezes a gente precisa compartilhar o fardo. Às vezes alguém pra carregar 1 quilinho dos 100 quilos de arroz que eu tô carregando, pode ser que aquele 1 quilinho faça diferença. E a gente percebe que a série fala sobre isso. Essa série é muito complexa. Eu não gosto de escutar... Tipo assim, obviamente a gente não é cineasta, a gente não vai ter entendimento, a gente tá falando sobre a questão de vida, sobre o entendimento do que a série passa e sobre essa proposta de influenciar a vida das pessoas. Cara, ele passou por um trauma gigantesco. Ele procurou algum tipo de assistência? Não! Ele deitou em casa com a namorada que ele vivia junto. Ele mesmo... Cara, ele é muito pedante o tempo todo. Quando ele fala da relação com a ex-sogra dele, que ele continua morando na casa porque o filho da mulher morreu e via nele o filho que ela não tinha. E você vê como é que são os causos da vida. É isso. Essa série, pra mim, ela é muito boa. Pô, beleza, tu acha que o plot do final ficou bom? Não acho que foi bom. Eu acho que tinha certas coisas que podiam ter sido abordadas. Eu acho que a série tem certos momentos que ela dá uma facilitada na história. Só que, assim, pensando nos debates que ela traz, eu acho que é uma série extremamente sadia pra gente debater. E por mais que você diga, tem cenas de sexo lá... Cara, isso daí é algo que é inerente a alguns filmes. Eu acho que tem certas coisas que podiam ficar como as novelas... Hoje nem as novelas escondem mais. Mas eu acho que era maneiro... Eu gostava, né? Gostava não, tô falando de gostar porque eu achava que era melhor pra TV passar cenas e a cena no ápice ela cortar, tipo, começar só o início e ficar subentendido o que aconteceu. A série lá atrás as coisas acontecendo, só que assim, eu por mais que diga, crianças não podem ver. Pô, meu irmão, desculpa, crianças não podem ver. Pô, um moleque com 12, 13 anos hoje tá vendo filme de sacanagem aí como se não fosse nada.
Isso ele acha em qualquer lugar. Você só precisa de um celular, uma aba anônima aqui, X vídeos e acabou. Então, assim, eu acho que a gente tem que também ter esse desprendimento de explicar as coisas. Porque, assim, só dizer que não é pra fazer, não adianta de nada. Entendeu? E eu acho que essa série, ela traz temas que a gente precisa discutir. Não só fingir... Eu vou dar esse exemplo, mas não é exatamente esse segmento. Mas... sim, porque já tiveram casos notórios. Isso é indiferente à minha religião. Eu sendo católico, isso não é uma coisa que eu tenho vergonha de falar, porque aconteceram e foram noticiados. Casos de padres, como de pastores que abusaram de crianças e pastores que abusaram de mulheres. Isso acontece. Isso daí não é a religião, é o ser humano. Se for pra botar na conta de alguém, tem que botar na conta do ser humano, não da religião. A religião não prega nada disso. E assim, cara... isso é muito comum, é muito comum acontecer, sempre tem alguém que conta uma história que aconteceu, e assim, a gente não tem que discutir sobre isso, a gente tem que jogar o elefante na sala. Eu lembro até hoje, teve um vídeo que a gente fez, que você falou assim, tá na hora de falar sobre o elefante na sala, o elefante na sala tá aí, a gente tem que conversar. É óbvio que, pra uma criança de 10, 8, é óbvio que muita parte das linguagens não vai ser entendida por elas, a gente tem que ter discernimento, mas eu acho que ela é uma proposta pros pais começarem a conversar. E não tô falando sobre você falar sobre sexualidade com seu filho, mas conversar sobre a vida, dar ensinamentos. Uma vez eu lembro de ter visto algum vídeo de algum programa na televisão que o cara tava explicando pra filha como, eu acho que foi na Globo ou no GNT, alguma coisa assim, como a filha se relacionar com outras pessoas do sexo oposto ao dela. Olha, o tio não pode colocar a mão nessas partes aqui, minha filha. Esses temas são necessários serem ditos. Você não pode deixar que a sua filha ou seu filho vai viver numa redoma onde ele não vai encontrar nenhuma outra pessoa. Pode ser o tio da escola, pode ser o cara que vende churrasquinho. Então, são temas que precisam ser falados, entende? Eu acho que, por isso que eu falei no início, eu acho que a gente não tem que ter esse pudor pra falar sobre a série, porque crianças não deveriam ser. Obviamente que as temáticas não são tão voltadas pra criança e muitas das coisas elas vão ficar perdidas, mas eu acho que ela traz a proposta de se conversar sobre isso. Aí você vem falar, não sei o que, eu tenho receio. Meu irmão, tu vai botar teu filho pra ver MC Saci falando do terror da Kama Sutra? Isso daí não tem vergonha. Você escuta no meio da rua tocando, as crianças dançando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí? Me explica. Considerações finais sobre essa série, Douglas? Mano, é assim, nós como produtores de conteúdo não nos eximimos de dizer. A questão de não ver não é porque assim, criancinha não pode ver. É porque, de fato, a gente sabe que a gente já viu coisas quando a gente não tinha maturidade para entender aquilo ainda. Mesmo que não seja uma coisa que a gente está falando aqui. O problema aqui é o quê? É questão de sexo. É gratuito na série? Não é gratuito. É uma coisa que é mostrado com uma certa... com todo o desconforto possível, né? Se a pessoa ver sem entender, ela pode... Vamos dizer assim, a pessoa nunca viu isso na vida. Ela vê essa série e ela vai entender que isso é ruim até. Tipo, mas ela é feita de um jeito que não é gratuito, então tem toda aquela questão de desconforto. Mas assim, a gente fala, não vê, porque você não vai entender ainda. É claro que se um pai responsável acha que se o filho dele ver aquilo, ele conseguir explicar de uma maneira que vai prepará-lo para o mundo aí fora, que, como você falou, a coisa que você falou que me deixou aqui, assim, caraca, realmente, ele tem razão. É o tio do churrasco, tá ligado? Você não sabe de onde pode vir uma pessoa que pode fazer mal, né? Inclusive na série, quando o pai dele fala, eu era coroinha, sacristão, ele só fala isso. Poderia ter falado mais. Porque é pouco, sabe? Você falar só isso, tem gente que não vai entender, né? A gente que tá dentro do meio que entende melhor isso, né? A gente tem que lutar contra isso, né? Aqui dentro, falar, não, isso não... A gente tem que estar sempre atento, vigiando. E ele fala só isso. Poderia ter falado mais. Isso aconteceu, porque as pessoas têm que saber, isso não pode acontecer. Não deve. Como consideração final, cara, não sei o que falar. Realmente, como você falou, ela é extremamente necessária. Eu não posso dizer que ela também não é bem feita, porque ela é muito bem feita. Eu gostei do final, quando faz a explicação do nome da série. Não achei que foi, nossa, M. Night Shyamalan, né? Não é isso. Mas assim, foi importante. Inclusive, eu vi esse final, eu tava num bar comendo, tá ligado? Então, tipo assim, eu fiquei meio chocado. Assim, falei, caraca, eu tô junto com um cara aqui. Eu tava almoçando lá no centro, eu tava vendo no celular e fiquei, caraca, que droga, hein?
caraca, e eu fiquei assim, me tomou, aquele final foi triste, e ele não, eu acho que no final ele consegue não demonizar a Marta. Ela é meio que, pra mim, ela não é uma vilã na série, isso é muito bom. Até o cara lá, do jeito que a série é trabalhada, o cara que abusa dele num certo episódio, ele seria um vilão pra gente? A gente odeia esse cara, a gente quer dar um socão na cara dele? Sim. E o pior é que a gente já viu isso acontecer antes e a gente não tinha visto no campo. A gente sempre viu isso de uma maneira mais trabalhada com o heterossexual, que é. Ele estava apaixonado por esse cara já antes e eles poderiam ter tido uma relação e eles não tiveram uma relação. Esse cara escolheu, né, deixar de lado a questão da conquista, porque ele conquista com um negócio de fama, sucesso e não sei o quê. E eles poderiam ter uma relação, mas o cara, como ele é doente, ele escolhe arrastar o Donnie para esse lugar de subserviência e fazer essa coisa com a maldade. É engraçado porque você vê que ele tava indo lá do cara não precisava do que ele fez. Eles poderiam ter tido uma conversa, ter desenvolvido e olha, cara, é isso, a gente tá sentindo uma coisa, poderia ter acontecido da maneira orgânica. Posso dizer? Orgânica, obrigado, muito obrigado. Orgânica, né? E o cara força pra ser do jeito errado, violento e agressivo, e isso é muito louco, assim, sabe? Muito bizarro, né? Você vê até onde vai a doença. Então, esses personagens estão todos doentes, e eles precisam de tratamento, precisam de conversa, e precisam de enfrentamento também. Alguém tem que falar pra... Olha o que você tá fazendo, né? Como a menina lá, a namorada do Donnie, às vezes ela tem que falar pra ele. Mas a menina tá me stalkeando. E ela fala. É por isso que ele consegue ter uma catarse, ele consegue falar, expandir. Uma hora tem que liberar ela. Ele entende que a hora que ele entrega a Marta, ele meio que tá liberando a Marta também. Ele não tá só se liberando da Marta. Ele tá liberando ela dele também. Tipo, porque né, tem a parte que a polícia fala, não quero mais saber dos casos de vocês dois. E você fala assim, cara, é verdade, não. É vocês dois. Ele também faz muito besteira. E aí, é muito, assim, é muito legal, realmente se a pessoa conseguir ver com uma sabedoria, uma compreensão, e você falou uma coisa que retornou para uma coisa importante, que a gente tem que destacar aqui. Se acontecer alguma coisa com você está se sentindo incomodado, você tem que falar com alguém que você confia e procurar ajuda. Uma ajuda profissional, de alguém que realmente possa te ajudar, de verdade. Não ficar, como você falou, ele deitou e deixou. E ele foi ter essas experiências que na série é muito bem trabalhado também. Esses surtos que ele tem e fica entre ao que seria o que você falou, orgânico, e o que é patológico, o que é uma consequência da violência, o que é, sabe? E fica tudo entremeado, né? E aí é o que acontece com o ser humano. É o que acontece com o ser humano o tempo todo. E é isso. E assim, o que eu posso fazer? É violento, mas eu recomendo. Cara, acho que é importante. Uma coisa que vale a pena levantar sobre a questão dos personagens. Cara, essa é uma personagem que é muito importante, que eu gostei muito na série, que essa tem. Por mais que tem a questão dessa questão patológica dele lá, de ter sido abusado, e se sentir mais... sentir na cabeça dele, né? Na cabeça dele, por ele ter sido abusado, ele tem interesse em travestis ou transexuais. Só que assim, eu acho que ela é uma personagem central porque em muitos momentos ela é a pessoa pensando. Ela fala as coisas que como se alguém tivesse pensado. Tipo assim, ele segue o fluxo, ele segue a maré. Ela não, ela para assim, ela avalia. Não, isso aqui tá errado. Olha, isso aqui também está errado. Olha, isso aqui também tá errado. Assim, só discernimento básico. Você pega uma situação, você avalia. Ó, será que se eu pegar uma faca e enfiar na tomada, vai dar certo? É isso. Porra, ela chega lá e ela faz essas avaliações simples. Mas você vê que por mais que a gente tenha uma personagem que ela é uma psicóloga ou psicanalista, não lembro agora exatamente, mas ela mesmo tem as paranoias dela. Quando a Marta chama ela de gorda e tipo, usa um pronome masculino pra ela fica extremamente avariada mentalmente. Então assim, é por isso que eu tô falando. Eu não, cara, eu reforço. Pode ter gente aí que é super puritano e não... Cara, eu acho que tem certos temas que a gente precisa conversar. E eu não estou falando pra você abraçar a música da pornografia e a garota fala que quer fazer isso, fazer aquilo outro. Não tô falando isso.
Não tô falando isso. Eu tô falando que existem temas que acontecem na sua casa que você precisa conversar. A série propõe você olhar para uma temática que é pesada, mas que acontece, e você ter essa possibilidade de conversar. Você imagina, seu filho passar por alguma coisa e você deixar o universo empurrá-lo pra frente? Não. Você vai pegar pela mão dele e vai junto com ele. É isso que a série fala. É sobre ter essa pessoa que a série não tinha. Em vários momentos, vários personagens tentam ser essa pessoa que segura pela mão e ajuda a caminhar. Mas essas próprias pessoas que pegaram na mão, elas não tinham força suficiente. Entendeu? Então eu acho que essa série, ela é necessária. Ela é muito necessária. Por mais que pareça um disclaimer de alguém que tá puto. Não é puta, porque eu começo a avaliar as situações da vida e você se coloca numa posição de... não de participante, mas de espectador, e você vê assim, cara, tem tanta coisa que as pessoas fazem, tipo, no aleatório, você saber viver em sociedade, é isso, e às vezes a gente não sabe das coisas, e não custa nada alguém que saiba ensinar pra gente, ou a gente ter o mínimo de vontade e perguntar se aquilo é o certo. É o certo que eu tô fazendo? Sempre tem uma segunda opinião. Não tô falando pra você perguntar assim, eu devo falar pra pessoa que eu gosto da... Não, eu tô falando de coisas da vida, entendeu? Coisas da vida. Às vezes a gente precisa de algum alicerce. Às vezes a gente não é um alicerce. A nossa casa, ela tá meio bamba e ela precisa de algumas peças, ela precisa de um alicerce firme. E às vezes as pessoas podem ser esse alicerce pra gente, ou pelo menos endereçar como fazer um alicerce melhor. Entendeu? Ou alguém falar assim, se você fizer a sua casa em cima da areia movediça, não é uma boa. A gente precisa disso, mas enfim, você gostou desse vídeo aqui que é muito mais um disclaimer reclamando das coisas do que falando exatamente da série, mas trazendo a vida real, fatos reais, pessoas reais, pra acrescentar a sociedade. E a gente tenta fazer isso aqui com músicas que falam sobre as questões sociais. Caraca, eu cismei com essa palavra toda não vai sair. São palavras que não devem ser usadas, então eu não devo usar essa palavra, mas toda hora ela vem na minha cabeça. Mas assim, a gente tem esse momento de propor coisas, e essa série propõe coisas. Tem um filme chamado Nefários também, que todo mundo fala muito bem, mas não sei, eu não quero falar sobre isso não, porque eu ainda não assisti. Você gostou? Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Meus amigos, terminou.